Imagine ser escolhido por Deus para seguir ao lado de um dos maiores apóstolos da história. Mas, junto com essa honra, enfrentar perseguições brutais, dúvidas internas e o peso de manter viva a fé em um mundo hostil. Essa é a verdadeira história de Timóteo, o jovem discípulo que se tornou guardião da mensagem de Cristo quando Paulo estava prestes a partir. Poucos conhecem os detalhes ocultos dessa jornada. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar sua visão sobre coragem, fé e liderança espiritual. Se você ama as Escrituras e quer conhecer as histórias mais profundas e inspiradoras da Bíblia, já deixe seu like, se inscreva no canal Bíblia e Fé e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma viagem reveladora pela Palavra de Deus. Na vastidão do mundo romano, onde as estradas de pedra ligavam impérios e as cidades pulsavam com idolatria e opressão, surgia um jovem cujo coração ardia por algo eterno. Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego, cresceu em Listra, uma cidade pagã onde a fé verdadeira era rara, mas a fome por Deus não. Desde pequeno, Timóteo foi moldado pelas Escrituras. Sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, não apenas criaram um filho, elas prepararam um instrumento para a glória de Deus. Não sabemos muito sobre seu pai, e a Bíblia silencia sobre sua fé. Mas o que ecoa com força é o legado feminino que foi passado com temor e reverência. Timóteo era ainda jovem quando ouviu pela primeira vez um homem de voz firme e olhos que carregavam a eternidade. Paulo, o apóstolo. Quando Paulo chegou a Listra pela primeira vez, operou milagres, pregou com ousadia e depois foi apedrejado quase até a morte. Mas, mesmo machucado, ele se levantou e voltou à cidade. Esse episódio marcou Timóteo profundamente. Ver um homem disposto a morrer por sua fé acendeu nele uma coragem incomum para sua idade. Anos depois, quando Paulo voltou a Listra em sua segunda viagem missionária, ouviu falar de um jovem discípulo que se destacava pelo zelo e pela maturidade espiritual. Esse jovem era Timóteo. A comunidade o recomendava com entusiasmo, e Paulo, sensível à direção do Espírito, o convidou para segui-lo. Não foi um convite qualquer. Era o chamado para deixar casa, família, conforto e seguir por estradas perigosas levando o Evangelho a um mundo hostil. Antes de partir, Timóteo foi circuncidado por causa dos judeus que conheciam sua origem mista. Um gesto de renúncia e humildade. Embora em Cristo isso não fosse necessário, Timóteo compreendia que o amor exigia sacrifício. Ele não queria que barreiras culturais impedissem a propagação do Evangelho. Esse primeiro ato já demonstrava sua disposição em negar a si mesmo pela causa de Cristo. Juntos, Paulo e Timóteo enfrentaram prisões, perseguições e noites insones. Timóteo não era apenas um auxiliar. Com o tempo, tornou-se um verdadeiro filho na fé. Paulo não via nele um discípulo qualquer, mas alguém digno de confiança total. Em várias cartas, Paulo o chama de meu amado filho e homem de caráter aprovado. Em Filipenses, Paulo diz que não tem ninguém que se compare a Timóteo, que cuida das coisas de Cristo com sinceridade e não busca os próprios interesses. Timóteo era jovem, mas sua maturidade espiritual era profunda. Em um mundo que valorizava a força, a eloquência e a idade, ele era um exemplo de alguém cuja autoridade vinha da intimidade com Deus. Paulo o encorajava a não deixar que ninguém o desprezasse por sua juventude, mas a ser exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Timóteo não pregava para impressionar. Ele vivia o que pregava. Durante as missões, Timóteo viajou por cidades estratégicas como Filipos, Tessalônica e Corinto. Às vezes, era deixado para pastorear ou fortalecer igrejas em meio à perseguição. Noutras, era enviado como embaixador de Paulo, para levar cartas e dar apoio aos irmãos. Ele estava presente em momentos críticos, inclusive durante a prisão de Paulo. Era um amigo fiel. Alguém que não abandonava quando a cruz se tornava pesada. Em determinado momento, Timóteo foi enviado a Éfeso,
uma das cidades mais desafiadoras do mundo antigo. Ali, havia idolatria, imoralidade, heresias e resistência ao Evangelho. Paulo confiou a Timóteo a liderança daquela igreja, orientando-o por meio de 2 cartas que se tornaram preciosas para a igreja até hoje, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nessas cartas, vemos o coração de Paulo derramado como um pai que passa a tocha a seu filho amado. Paulo, já envelhecido e preso, escreve a Timóteo com palavras emocionadas. Ele sabe que seus dias estão terminando. Diz que combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé. E agora deseja que Timóteo continue. Pede que ele não se envergonhe do Evangelho, que mantenha firme a sã doutrina, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E mais, clama que Timóteo venha vê-lo antes do fim, porque a solidão do apóstolo é cortante. Essas cartas revelam algo tocante. Mesmo homens de Deus, fortes e missionários, sentem medo, saudade e angústia. Paulo precisa do consolo do filho espiritual, e Timóteo, mesmo jovem, é aquele em quem ele mais confia. Isso mostra o quanto Timóteo cresceu, não só em autoridade, mas em compaixão. Ele não era apenas um líder, era um pastor segundo o coração de Deus. Mas a história de Timóteo não é apenas de glória. Ela também é de luta interna. Em algumas passagens, Paulo encoraja Timóteo a reacender o dom que havia nele, a vencer o espírito de timidez, a não se intimidar diante dos desafios. Isso nos mostra que Timóteo, como qualquer um de nós, tinha medos, inseguranças e talvez até dúvidas, mas sua fidelidade persistia. Ele não deixou de obedecer, mesmo quando se sentia fraco. Com o tempo, a tradição cristã afirma que Timóteo continuou pastoreando em Éfeso por muitos anos. Disse que morreu como mártir, confrontando uma procissão pagã. Sua morte foi o coroamento de uma vida dedicada ao reino, marcada não por grandes feitos aos olhos do mundo, mas por fidelidade silenciosa e constante. E talvez essa seja a lição mais profunda da história de Timóteo. Nem sempre o chamado de Deus envolve visibilidade, fama ou milagres extraordinários. Às vezes, envolve caminhar com alguém, servir nos bastidores, ser fiel na formação de outros. Timóteo foi o herdeiro do ministério de Paulo não porque era brilhante, mas porque era fiel. E Deus honra a fidelidade. Ele nos mostra que juventude não é desculpa para a omissão, nem fraqueza emocional é motivo para desistência. Com o Espírito Santo, mesmo os tímidos podem se tornar corajosos. Com a palavra, mesmo os jovens podem ser mestres. Com amor e fé, mesmo sem reconhecimento humano, podemos tocar o céu com nossas vidas. Hoje, muitos querem ser como Paulo, líderes ousados, pregadores impactantes. Mas o mundo também precisa de Timóteos, de jovens e adultos dispostos a ouvir, aprender, caminhar junto, ser fiéis mesmo quando ninguém vê. Timóteo não fundou igrejas como Paulo, mas foi essencial para que elas permanecessem de pé. Ele não escreveu grandes cartas, mas preservou as que Paulo escreveu. Ele não iniciou a missão, mas a continuou com dignidade. Que ao olharmos para a história de Timóteo, possamos perceber que não importa se começamos no anonimato, com dúvidas ou com pouca idade. O que importa é deixar-se moldar, estar disposto a aprender e manter-se fiel até o fim. Porque no reino de Deus, não são os brilhantes que duram, mas os perseverantes. E a pergunta que ecoa em nossos corações é: estamos dispostos a ser como Timóteo? A herdar uma missão, não por glória, mas por amor? A viver uma vida de fidelidade, mesmo quando ninguém aplaude? Porque o céu vê, Deus vê. E ele se agrada daqueles que, como Timóteo, dizem sim ao chamado com humildade, coragem e fé. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, comente sua parte favorita e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E claro, inscreva-se no canal Bíblia e Fé para não perder nenhuma história poderosa das Escrituras. Juntos, vamos manter viva a chama do Evangelho.